Olá pessoal, vamos para uma aulinha de revisão para a AV2 com alguns temas que foram trabalhados na disciplina de História da Cultura e da Sociedade no Mundo Contemporâneo, mais ou menos de um mês e meio para cá, nesse nosso ciclo final da disciplina. Alguns temas que foram trabalhados foram a crise do estado de bem-estar social e a ascensão do neoliberalismo, o processo de globalização e o impacto desses três contextos no Brasil redemocratizado, o Brasil da nova república. Primeiro, é importante dizer que a crise do estado de bem-estar social se deu mundo afora. Como nós vimos no início do curso, o estado de bem-estar social foi um consenso voltado para a proteção dos órfãos e viúvas de guerra e também para a promoção de uma reindustrialização, né, com medidas protecionistas na economia, medidas que valorizavam a economia nacional, que aconteceram ao mesmo tempo em que essas formas de proteção social foram adotadas na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse programa nunca foi adotado por inteiro. O Brasil tinha alguns mecanismos lá, por exemplo, o INSS, que foi a fusão dos institutos de previdência feita durante a ditadura militar, foi um passo brasileiro em direção ao estado de bem-estar social. Mas efetivamente essas medidas nunca foram integradas, promovidas de uma maneira assertiva no nosso país. Nós tivemos fragmentos, né, de uma rede de proteção social sempre muito insuficiente para a resolução das nossas desigualdades sociais. Mas mundo afora, a grande contradição é que os direitos sociais possuem um custo elevado e eles necessitam de uma atuação eficiente do Estado para que sejam oferecidos às pessoas. E o que nós vimos na década de 70, com a crise do petróleo, com sucessivas crises econômicas, com o aumento da inflação nos Estados Unidos, foi uma crise de financiamento do Estado de Bem-Estar Social. Então, quando falta dinheiro, o primeiro questionamento que é feito é aos gastos da rede de proteção social. Nos Estados Unidos, previdência, saúde são progressivamente enxugadas e diminui o grau de proteção à sociedade norte-americana. No Brasil, o que nós observamos foi uma tentativa talvez no sentido oposto. Essas garantias começam a ser adotadas uma após a outra, quando o mundo afora elas já vinham sendo questionadas. A Constituição de 88 ofereceu uma série de garantias, criou o Sistema Único de Saúde e o nosso processo de adesão ao neoliberalismo, portanto, é posterior. Ele se dá na virada dos anos 80 para os anos 90 e não na virada dos anos 70 para os anos 80, como aconteceu especialmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Alemanha Ocidental. Basicamente é isso, você tem privatizações, né? O Estado controlava boa parte do setor produtivo, o caso inglês é um caso clássico, onde o Estado era dono de mineradora, de companhia ferroviária, de uma série de atividades econômicas que vão saindo das mãos do Estado e sendo entregues à iniciativa privada. Existia também uma abertura para empresas multinacionais, para corporações que vão chegando a esses países no processo de abertura econômica. Existe uma redução das funções do Estado em geral, uma diminuição da rede de proteção social e existe também uma dolarização da economia. Cada vez mais o dólar é usado como uma moeda franca nos países mundo afora a partir desse processo de ascensão do neoliberalismo. Portanto, nós estamos falando aí de uma integração progressiva do ponto de vista monetário, do ponto de vista comercial, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, e sem sombra de dúvidas, uma das grandes expressões do neoliberalismo foi a globalização, porque todo esse processo de abertura econômica, de aceleração dos meios de comunicação e diminuição das distâncias entre as pessoas, levou à constituição daquilo que se convencionou chamar de globalização ou mundialização, que trouxe uma série de contradições, né? A gente não está aqui para tratar de maneira negativa o fenômeno da globalização. Ele trouxe uma melhoria na capacidade dos meios de comunicação invejável e também a possibilidade de nós conhecermos o outro lado do mundo sem sair da nossa casa, pela fluidez dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Mas as crises migratórias, processos de fechamento econômico que está havendo agora, né, com esse processo de barreiras comerciais entre os Estados Unidos e a China, por exemplo,
são claras demonstrações de que o projeto da globalização não está mais andando como andava há 20 anos. Que as promessas de integração comercial, de livre circulação de bens e mercadorias, livre circulação de pessoas, de acertos diplomáticos não estão mais se efetivando. Então existe nos países mundo afora, curiosamente, um saudosismo em relação ao estado de bem-estar social e a segurança que as pessoas tinham. Existe um exemplo muito claro que eu apresentei para vocês em sala de aula, a geração dos baby boomers, que é a geração que nasce logo depois que o estado de bem-estar social é instaurado na Europa e nos Estados Unidos. E essa geração é a geração das pessoas que hoje estão se aposentando e que passaram a vida inteira basicamente no mesmo emprego, exercendo o mesmo ofício com uma certa estabilidade, construíram patrimônio, sabiam que podiam contar com o Estado na hora de dificuldade e eram vidas vividas com base na estabilidade. Os filhos e netos dessas pessoas, por sua vez, vivem um panorama oposto, vivem na profunda instabilidade. Nós vivemos hoje um corte, no sentido de que a segurança e a proteção dos mais velhos, dos baby boomers, contrasta com a absoluta fluidez, com a absoluta insegurança da geração de vocês, que é a minha geração também. E aí é que nós vemos o grande choque entre passado e presente. Será que as pessoas vão buscar mais liberdade ou será que elas vão buscar mais segurança, mais garantias? Esse é um conflito que está aberto aí diante da gente para ser resolvido nos próximos anos, junto com todas essas contradições que eu apresentei. A crise migratória, a questão das barreiras comerciais, a falência de certas instâncias da diplomacia. Nós vemos o Trump, por exemplo, batendo na ONU o tempo todo, deslegitimando a ONU, mostrando que esse projeto neoliberal / globalizante não está tão azeitado quanto já esteve. No Brasil, como todas as transformações, essa também chegou de maneira tardia. Nós vivenciamos, na Constituição de 88, como eu disse no início desse vídeo, a consagração de uma série de direitos sociais que antes ficavam apenas na promessa e que eram antigas reivindicações, como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. Antes de 88, a saúde pública era vinculada à Previdência Social. Então, só o trabalhador que contribuía tinha acesso a um hospital público ou podia, num caso de emergência, ter um tratamento privado custeado pelo Estado. Hoje não. Esse acesso à saúde pública é universal, é um direito garantido a todo cidadão brasileiro. E essa é uma conquista importante desse processo de redemocratização que o Brasil viveu e de consolidação da nova república. Só que a nova república é ambivalente, porque ao mesmo tempo que ela incorpora antigas reivindicações, ela também bebe na fonte do receituário neoliberal do ponto de vista econômico. Nós vivenciamos o Plano Cruzado, que foi uma tentativa de controle de preços anterior à promulgação da Constituição Federal de 88, o Plano Cruzado ali se dá ali mais ou menos em 1986, que foi um completo fiasco, ok? O programa neoliberal é completamente avesso ao controle estatal, não só da economia como um todo, mas dos preços em particular. Mas a resposta a isso foi o extremo oposto. Já na ascensão do governo Collor, há uma onda de privatizações muito importante, que vai fazer coro com o processo que havia acontecido 10 anos antes no Reino Unido, no governo da Margaret Thatcher, e que de lá para cá se tornou uma espécie de consenso no Brasil, tendo sido inclusive um discurso de considerável presença durante os governos do PT. Quadros como Henrique Meirelles, por exemplo, que recentemente é ministro da Fazenda e candidato a presidente da República, tinham grande voz durante os governos do PT, mostrando que a política econômica do Lula não estava tão distante assim da política econômica do Collor e do Fernando Henrique Cardoso. A exceção foi um breve período entre 2011 e 2013, que eu trabalhei com vocês hoje na aula da manhã, que é o período marcado pela nova matriz econômica do governo Dilma, que foi uma tentativa de promover uma intervenção do Estado em prol da industrialização do Brasil, que na verdade é uma reindustrialização. O nosso parque industrial foi destruído ao longo do início dos anos 90, especialmente dos governos Collor e Fernando Henrique, e também de promover um controle maior do Estado sobre o mercado financeiro. A Dilma, assim como o Sarney lá com o Plano Cruzado, deu com os burros na água.
essas medidas foram sucedidas por uma inflação que estava crescente e ela acabou tendo que voltar atrás e recorrer ao receituário neoliberal no final do governo dela, quando escolheu inclusive o Joaquim Levy para ser seu ministro da Fazenda no ano de 2015. Aliás, hoje o Paulo Guedes, lá em Brasília, disse que o convidado tinha sido ele, não o Levy. E o Levy foi quem aceitou e aplicou no finalzinho do governo Dilma medidas muito parecidas de ajuste fiscal, de flutuação do mercado no câmbio, de flutuação do mercado nos juros, né, sem que o Estado fizesse uma intervenção mais pesada, no sentido de que esse receituário liberal continuasse sendo aplicado no Brasil e não fosse contrastado. Então, gente, uma coisa está diretamente ligada à outra. Neoliberalismo e estado de bem-estar social não conseguem sobreviver de maneira conjunta. Para ter mais de um, a gente precisa ter menos de outro. Para favorecer o estado de bem-estar social, é preciso maior intervenção do Estado na economia. É inerente para que se aumente a arrecadação do Estado e, com isso, o Estado consiga financiar o bem-estar social. A política neoliberal ela tem como ênfase o déficit. O Estado arrecada menos para que a economia supostamente gire de uma maneira mais dinâmica, mais livre. Né? O Reaganomics, por exemplo, que foi a revolução liberal do governo Reagan nos Estados Unidos no início dos anos 80, prometeu acabar com o déficit público, mas produziu um déficit público ainda maior, porque eram cortados os impostos e o Estado deixava de arrecadar. É claro que a economia, durante algum tempo, respondeu de maneira positiva, gerando empregos, nem sempre da melhor qualidade, mas naquela época ainda era um projeto que era capaz de promover emprego. Hoje ele me parece um pouco desgastado, no sentido de que é preciso encontrar uma síntese aí entre responsabilidade fiscal, que é um princípio muito importante, câmbio flutuante, o que é o chamado tripé macroeconômico, junto com o controle da inflação, mas ao mesmo tempo preservar políticas de desenvolvimento econômico e social. Nós precisamos fugir do binarismo no nosso país. Essa é a grande lição desse curso. Tentar enxergar soluções que unam as pessoas, que consigam reunir opiniões que eram aparentemente antagônicas na construção de soluções para o nosso país e para o mundo em que a gente vive. Tá legal? É esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Eu queria que vocês assistissem ao vídeo de revisão da AV1, que está aqui nesse mesmo canal, porque a prova vai ser basicamente composta, em sua maioria, claro, por temas que foram abordados lá na época da AV1, porque, como vocês viram, nós tivemos muito mais tempo em direção à AV1 do que essas últimas 4 aulas que nós tivemos entre a AV1 e a AV2. Mas atentem para essa questão, essa distinção entre estado de bem-estar social e neoliberalismo. E para as promessas da globalização que não foram cumpridas, tá legal? É isso, gente. Quem gostou, dá um like aqui e a gente vai se falando. Boa prova para vocês.